Voltamos a falar sobre a igreja de Tiatira, a quarta igreja desse estudo do Apocalipse, no momento nas 7 igrejas, aqui no capítulo 2 do Apocalipse. A gente vai indo aqui para a igreja de Tiatira, essas partes aqui em vermelho que eu trabalhei aqui, que mostram essa ligação desses temas na igreja de Tiatira, como tenho falado. A gente vai ver alguns detalhes mais sobre essa igreja de Tiatira, verso a verso. Aqui no verso 18, ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. É o latão ou cobre. Então, realmente, quando Jesus se apresenta aqui como aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés de latão reluzente, cobre ali, mostra realmente a tribulação que vai vir sobre essa igreja, né? São características de Jesus que ele quer também na igreja. E a gente vai ver, não à toa, que aqui na igreja de Tiatira, justamente no verso 22, a gente vai ver falando da grande tribulação para aqueles que estão ali infiéis, né? Aqueles que adulteram ali como Jezebel. E no primeiro estudo eu mostrei aqui sobre essa grande tribulação, os selos, as trombetas, as taças, esse comentário do início que vai apontar para o selo, as taças, o nascimento desse filho que vai passar pela tribulação no Apocalipse, como ali as pragas do Egito, não é à toa que a gente vê as pragas do Egito, porque é realmente a saída de uma terra, a terra da idolatria, sair do Egito, sair da terra da idolatria. Sair do Egito é o que? Sair da terra da idolatria, da terra da tribulação, da terra das tradições religiosas, dos muitos deuses, os deuses que não dignificam ao Deus do céu e da terra. Não à toa a tribulação, a gente vai ver a grande tribulação também, a gente vê céu e terra sendo atingidos, porque falo de idolatria, como a gente tem mostrado e vai continuar mostrando. E esse contraste de Jezebel, né, com a noiva, a prostituição versus a noiva, essa idolatria que está ligada à alimentação, porque os sacerdotes, o povo ali comiam dos sacrifícios de muitos deles. Nessa questão de idolatria há também ali se comiam do alimento oferecido a ídolos. Paulo fala isso em 1 Coríntios, a gente vê o capítulo 10, esse tema da ceia também, e noiva. Na parte 2 aqui, que a gente também já viu, fala dessa comparação de Mateus, né, capítulo 24, a grande tribulação, capítulos 25 também, com o Apocalipse, vários detalhes. Vou só passar por cima aqui, porque a gente já viu isso anteriormente. Fala dessa aflição, esse princípio das dores, as dores do parto que a gente vai ver no Apocalipse sendo cumprido, que já tem se cumprido na verdade desde o Antigo Testamento até, mas é claro, o Apocalipse é o Novo Testamento, mas essa tribulação que o povo de Israel passou, né, no Egito, depois nos tempos de Jeremias, Ezequiel e Daniel, é a tribulação que a igreja também passa nos nossos dias. A gente tem que fugir, né, da falsa profecia, e sabendo que a tribulação vai vir, né, o sol, a lua vão escurecer, muita tipologia bíblica, já tem vários outros estudos falando em detalhes sobre isso, né, mas o que a gente quer é vir com as nuvens, né, com Jesus, sermos esse filho, né, como o filho do homem é Jesus, nós também da igreja devemos ser esse filho que vem para reger as nações, essa promessa que a igreja de Tiatira. Essa promessa, a igreja de Tiatira, de ser esse filho que vai reger as nações com Cristo, ali no trono de Deus. Venho como ladrão, ali em Mateus, e a gente vê isso no Apocalipse. Então essa questão de Mateus 24 e 25, essa questão do corte, né? Tem dois, um vai ser levado, o outro vai ficar, um vai passar pela tribulação, o outro não. As 10 noivas, 5 prudentes, 5 loucas, essa questão do corte que a gente vê no livro do Apocalipse, a questão da meia-noite ao meio, né, o corte. Então são todos temas que Jesus mostra que não são por acaso. E aqui a parte do fogo, já mostrei esse slide que eu modifiquei aqui um pouquinho para a igreja de Tiatira, mas o fogo está ligado ao branco, né, que fala de purificação, né, o fogo que vai trazer a brancura da purificação. O fogo está ligado à tribulação, do ouro, da prata,
também está ligado à luz, né? Que traz a candeia acesa, que traz o brilho e clareia tudo. O fogo e o branco, né? Já temos falado sobre isso anteriormente. E no hebraico aqui, as palavras aqui, por exemplo, dessa raiz de Laban, né? É a palavra que vem dessa raiz, que vai ter a ligação com o branco e purificar. Também com o incenso, né? Ali o fogo do incenso. E o tijolo, né? Tijolo que vem da brancura ali da areia, esse processo de queimação ao sol e ao fogo também que queima ali, essa ligação dessa palavra do tijolo. Não à toa até o povo de Israel ali no Egito, né, era trabalhando ali nos tijolos, né, essa aqui é a palavra usada lá. Mas enfim, tem muita coisa na Bíblia e tudo isso não é por acaso. No capítulo 19 do Apocalipse a gente vê a noiva com esse tema do linho branco, fino, a justiça dos santos, né, provados, né. A gente vê os cavalos brancos, o trono branco. Capítulo 19, capítulo 20. E na segunda parte aqui, a gente vê essa ligação com Daniel 7. Porque a gente vê os tronos no livro de Daniel, vê os tronos do Apocalipse. A gente vê a veste branca do ancião que se assentou ali no trono, como a neve e o cabelo da sua cabeça como pura lã, tudo ligado ao branco. O trono é chamas de fogo, veja só, branco, com fogo, suas rodas de fogo ardente, né, o rio de fogo, aqui o lago de fogo. Né. Então, muito ligado ao livro do Apocalipse, e está ligado ao Apocalipse, vários temas aqui do Apocalipse 1 a 22, né, pedra branca, vestes brancas, os anciãos que a gente vê, cavalo branco, trono branco, etc. Todos temas que a gente ainda vai também entrar em mais detalhes. E o latão reluzente, que é na verdade bronze ou cobre. Eu já tive esse slide também, que é a mesma palavra, a mesma grafia na hebraica da palavra serpente, é muito interessante, como fala realmente de tribulação. Né, e ali as partes do tabernáculo, de fora do tabernáculo, era muito em bronze, que fala justamente do sacrifício, de julgamento ali, o sacrifício que vinha para levar o crente, né, simbolicamente para levar o crente ao Santo dos Santos, o lugar santo e o Santo dos Santos. E isso a gente vê a serpente de bronze no Antigo Testamento ligado ao sacrifício de Cristo, né, aquela serpente de bronze nos tempos de Moisés que foi ali levantada, assim como Cristo seria pelos nossos pecados, né, o cobre formado em altas temperaturas, e fala justamente dessa tribulação do crente que a gente vê no livro do Apocalipse. A gente vai aqui no verso 19, conheça tuas obras e teu amor, essa ligação do amor com a noiva, né, em contraste com a falsa noiva. Tuas últimas obras são mais do que as primeiras, essa questão do primeiro e do último, tenho falado bastante isso, a ligação com o livro de Isaías, né, a criação e aqui a tribulação no céu e na terra, porque realmente Deus quer fazer uma obra nova em nossas vidas. As mãos de Deus que criou o céu e terra querem trabalhar em nossas vidas. O primeiro e o último fala do Aleph e o Tav, a primeira e a última letra do alfabeto hebraico, que fala desse trabalho de Cristo, liga ali com o livro de Isaías, a partir ali do capítulo 40. A gente vai ver a questão da idolatria. Tenho falado bastante sobre isso, não vou falar tanto em detalhes, né. É a morte, né? Primeiro e último fala de um primeiro estágio, um segundo estágio. Deus operando em nossas vidas para nos levar a um estado próximo a Ele. Senão, realmente é um estado que Deus vai trazer, na verdade, correção, e a gente quer evitar essa correção. Essa correção vai vir, mas a gente quer evitar essa grande tribulação em nossas vidas. E, é claro, vai vir uma grande tribulação sobre o mundo também. Até em parte já está acontecendo, já aconteceu, né, por partes, mas acredito até que vai acontecer uma grande tribulação mais completa até sobre o mundo por completo, mas a gente tem que esperar para ver. A gente quer estar no trono de Deus. No verso 20, mas tem contra ti, contra a igreja de Tiatira, que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam do sacrifício de idolatria. Então Jezabel está muito ligado à idolatria,
Ela inclusive não era israelita. O rei Acabe se casa com essa mulher que trouxe para dentro de Israel seus deuses, e essa prostituição, no hebraico, está ligado à questão de idolatria e prostituição, estão muito interligadas. Aqui esse slide que eu já mostrei mostra esse tema dos comentários aqui das igrejas, em capítulos 1 a 3, essa prostituição, idolatria de Jezebel, e a gente vai ver a grande tribulação que vai vir sobre ela, que a ação vai acontecer nos selos e trombetas, essa grande tribulação, também nas taças, e na verdade essa ligação com os 3 anos e meio de Elias, e vários temas aqui dos selos, trombetas e das taças. 3 anos e meio, 3,5 dias, 42 meses, 1.260 dias, tudo a metade de 7, ou metade de 7 anos, em contraste com os 3 anos e meio de Elias, que fala realmente de um corte. A profecia é a presença de Deus em nossas vidas sendo cortada, infelizmente, a parte mal. 2 grupos, 2 testemunhas. Eu tenho falado bastante sobre isso, e a partir do capítulo 14 a gente vê o contraste desse tema de filhos, os 144 mil, porque realmente esse tema de noiva que vai gerar um filho versus prostituição, esse contraste de prostituição, noiva e filho, essa grande tribulação que vai vir, as pragas do Egito e o julgamento da prostituta, são todos temas que a gente até já tem mostrado. Então, vários temas nessa igreja de Tiatira, tudo ligado à doutrina, alimentação, prostituição e idolatria. Muito interessante, já tenho falado sobre isso, a gente está vendo aqui verso a verso. A palavra idolatria e adultério, idolatria, essa palavra zaná aqui. O sacerdócio em Deus tem que estar vivificado, espiritualmente, e fala tudo de obras, fala tudo de vidas sacrificadas, não idolatria, mas uma obra genuína que a gente tem que buscar e atingir ela. Isso é o comer e beber do sangue de Cristo. Essa que é a verdadeira ceia, o simbolismo de ser como Cristo, o pão partido, o sangue derramado pela obra de Deus. E Tiatira, o significado, como já tenho falado, já falei antes, está ligado a deusa e um tirano, tirania de uma deusa, alguma coisa assim. Outros dizem que o nome Tu vem de sacrifício. Tudo temas da igreja de Tiatira. A gente vai ver a história de Jezebel, um pouquinho aqui, a ligação com Elias, perseguição dos profetas. A história de Jezebel em 1 Reis, 2 Reis é bastante importante, porque ela e o rei Acabe, principalmente ela vai perseguir os profetas. Acabe indiretamente, veja só, indiretamente ele acaba perseguindo também os profetas. Ele aceita essa idolatria, esses ídolos da sua esposa, e a gente vê esses temas que a gente vê no Apocalipse: perseguição dos profetas, a gente vê morte de profetas, a gente vê os 3 anos e meio de seca. Hoje, no mundo, inclusive na religião, há uma fome, uma seca da palavra de Deus. Essa que é a verdadeira seca que hoje acontece. Que a gente vê isso no livro do Apocalipse, inclusive nos selos. A gente vê esse tema de 3 anos e meio, a lei da seca de Elias, e o contraste aqui no Apocalipse também, 3 tempos e meio, 1.260 dias, que é metade de 7 anos, 42 meses também, metade de 7 anos. A vinha de Nabote, no Apocalipse, essa embriaguez com o sangue dos profetas, o vinho da ira de Deus que vai vir como consequência. Essa prostituta, essa idolatria, no Apocalipse, o vinho do julgamento, como falei. Em 2 Reis, capítulo 9, verso 7, vingar sangue dos profetas da mão de Jezebel. A gente vê isso justamente no livro do Apocalipse, vingar o sangue dos profetas. Ali nas taças a gente vai ver isso. Porque o verdadeiro alimento hoje, nos nossos dias, está em falta. A verdadeira palavra de Deus está em falta. Hoje que a gente tem muitas tradições religiosas, seguindo tradições. As pessoas nascem, a verdade tem um lado bom, as pessoas inicialmente têm um contato com Deus, às vezes por tradições, tudo isso é válido, mas após isso tem que haver um crescimento
abdicar, sair das tradições. Infelizmente, muitas vezes as tradições religiosas impregnam e não deixam a gente evoluir como crente e conhecer verdadeiramente a Cristo. No verso 21, e dele tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Então, o arrependimento é o que a gente vê nas trombetas e nas taças, como a gente vê nas obras de Deus, né, em contraste com as obras humanas, que é isso que fala idolatria. Os homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram. Arrependimento é o objetivo, porque das obras de suas mãos, é isso que fala idolatria, obra das mãos, para não adorarem os demônios, ídolos de ouro, de prata, bronze, pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. No verso seguinte, no capítulo 9, verso 21, não se arrependeram de seus homicídios, suas feitiçarias, essa idolatria, prostituição, tema de Tiatira. E no Apocalipse 16, ali já nas taças, os homens foram abrasados, blasfemaram e não se arrependeram para lhe darem glória. No verso 11 do capítulo 16, não se arrependeram das suas obras. Veja só, são obras humanas, a idolatria que fala isso. Blasfemaram do Deus do céu. Veja só, o céu e terra sendo atingidos, toda essa tipologia bíblica, né? Que as obras de Deus, ali na criação do Gênesis, em contraste com as pragas ali atingindo céu e terra. Então a razão das trombetas e taças é levar ao arrependimento. E esse, porém, numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras. Então a cama e a história de Jezabel é bastante interessante, não vou aprofundar, mas a gente vê essa questão da cama na história de Elias e Eliseu. A gente vê Elias curando ali e removendo da cama o filho da viúva de Sarepta. A gente vê coisa similar com Eliseu, que ele cura também o filho da mulher ali que tinha morrido, que estava na cama. Acabe fica frustrado em sua cama, porque não conseguia a vinha de Nabote, mas Jezabel vem e depois pela força vai tomar. E Acasias, o filho de Acabe, a gente vê depois também que vai ficar na sua cama doente. Elias profetiza que pela sua idolatria não ficaria bom. Veja só, são todos temas aqui do livro do Apocalipse, que o livro do Apocalipse vai abrindo esses temas. A gente vê então aqui nessa imagem as curas de Elias e Eliseu, as curas de Jesus, que a gente tem que pensar também no Novo Testamento, ligados ao quê? A essa questão de cama, doença espiritual. Né? Também os doentes curados da história de Elias, Eliseu e Jesus. Esse contraste, né? Jezabel, a cama da prostituição e doença. Claro que sempre tem em curas a questão literal. Deus pode curar verdadeiramente, literalmente, é claro, mas a cura da alma do crente, a cura que realmente a Bíblia, inclusive, foca nela. E no verso 23, e ferirei de morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e corações, darei cada um de vós segundo as vossas obras. Segundo as vossas obras, que a gente vê acontecendo lá nas taças. Então essa tribulação, né, segundo as suas obras, a gente vê os olhos chama de fogo, os pés de latão ou cobre. Essa grande tribulação de Tiatira, se não se arrependerem, né, darei cada um de vós segundo suas obras. A gente vê no Apocalipse capítulos 14 a 18, 19 também, essa questão das taças, do fogo, do enxofre, da morte. A gente vê capítulos 16 aqui e 18 que a gente mostra. Eles derramaram o sangue dos santos dos profetas. Também vai tomar o que? Do cálice da ira de Deus, né? Porque são merecedores. Capítulo 18. Tornar-lhe a dar como ela vos tem dado, retribuir a ela em dobro conforme as suas obras. Veja só, segundo as vossas obras em Tiatira, a gente vê ali o cumprimento do cálice em que vos deu de beber, dá-lhe em dobro. Então, esse cumprimento, né, o crente, o que a gente faz aqui, a gente vai pagar, seja aqui, seja onde for, a gente tem que saber que Deus vai trazer isso de volta. Então o que a gente faz contra a obra de Deus, inclusive,
A gente sabe que vai ter de volta, mas inclusive muito disso é para a correção do crente mesmo. Então, é claro, nessa vida ou na ressurreição, a correção ela vai vir. Isso que é a Bíblia que assegura no livro do Apocalipse também. Então a grande tribulação é passado, presente ou futuro. Na verdade é os três, né? A grande tribulação que já veio, se você pegar até literalmente essa igreja de Tiatira, a quarta, né? A igreja de Esmina, a segunda também, passou por tribulação. Em Esmina fala da tribulação, não de grande tribulação, mas enfim, em Tiatira, a grande tribulação, a gente vê que, na verdade, essa grande tribulação, ela já aconteceu, ela acontece, e ela vai acontecer, eu acredito que em grau maior. Não só atingindo a Terra por um todo, mas até num nível talvez até maior do que a gente tem visto. Mas muitas pessoas passam por grande tribulação hoje. E a tribulação, na verdade, é realmente a nossa cruz também, né? Tem esse detalhe. No verso 24, mas eu vos digo, os restantes que estão em Tiatira, todos quanto não têm essa doutrina, esse tema de doutrina de alimento, não a conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. No verso 25, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Deixa eu ver esse link. A questão de reter, dominar, esse contraste, ou a gente retém, ou a gente vai ser dominado, né, por bestas, coisas do tipo. Então, reter está ligado a essa palavra agarrar, relacionada a poder, domínio, dominar. E ao que vencer, né, esse contraste. Então, essa ligação no verso 25, retende-o, está ligado a reinar, dominar. No verso 26, e ao que vencer e guardar, e darei poder sobre as nações, esse reino, esse domínio. E no verso 27, e com vara de ferro as regerá. Fala de reino, domínio, essa promessa que a gente já tem que estar reinando agora no trono de Deus e mais ainda no porvir. E no verso 26, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, lhe darei poder sobre as nações. Poder sobre as nações, a gente vai falar um pouco sobre isso em seguida. E, por enquanto, esse slide que tem mostrado que repetidamente, essa palavra vencer, que aparece em todas as 7 igrejas. Então vencer é não só vencer as coisas do mundo, deixar de fazer isso ou aquilo, deixar de ir para aquele ou aquele outro lugar, mas também, né, também importante, além disso, vencer o quê? Vencer as tradições religiosas, deixar para trás muitas vezes coisas que a gente não percebe que são idolatrias. E como que a gente vai saber isso? Não tem outra, é estudando a palavra de Deus, é a doutrina de Deus se fazendo alimento para nós. A doutrina de Deus não se torna alimento para nós, realmente o que vai acontecer? Vamos comer coisas estragadas, vamos adoecer espiritualmente, vamos pensar estarmos fazendo a obra de Deus genuína, quando na verdade pode ser uma obra misturada, pode ser uma obra que não condiz com o propósito do estabelecimento do reino de Deus aqui nessa terra. Não é verdade? Então vencer é vencer pelo sangue do Cordeiro. O contraste que a gente vê no Apocalipse são as bestas, né? O inimigo, a obra inimiga vencendo os santos, enfraquecendo, devorando, esse tema de devorar. A gente tem que estar saciados em Cristo. Ser vitoriosos, né? Essa mesma palavra, vitoriosos contra a besta. E com isso a gente vai vencer e se assentar no trono de Deus. Já devemos estar, é o que eu tenho falado. Já devemos estar, na verdade, reinando com Cristo. De volta aqui no verso 27, com vara de ferro as regerá, essa promessa de reger as nações, poder sobre as nações, e sobre as nações elas vão ser regidas e quebradas como vasos de oleiro. Reger as nações fala de reino. E a gente vê aqui o link sobre isso. Veja só a ligação aqui, coloquei em cores aqui. Vários versos de Tiatira no capítulo 2, ligando ao Apocalipse 14, 16 e 19. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha reter. Essa questão de guardar realmente como algo que tenha com poder em nossas mãos.
até que eu venha, né, até que Cristo venha. A gente vai ver a vinda de Cristo no Apocalipse capítulo 16 aqui, verso 15, por exemplo. Venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda, né? Justamente aqui. O que vencer e guardar, lhe darei poder sobre as nações, né? Com vara de ferro as regerá. Onde a gente vai ver regendo com vara de ferro. A gente vai ver no Apocalipse 19, o comentário, que essa espada aguda da boca de Cristo, né, vai ferir com ela as nações e reger com vara de ferro. É o mesmo que pisa o lagar. Né? Então o lagar a gente vai ligar aqui com Apocalipse 14, o lagar da ira de Deus. Então realmente liga com as taças ali, a partir do capítulo 14, principalmente, que a gente vê o reinado, né? Cristo vindo, os 144 mil com Cristo, regendo, reinando, e vai as nações ali, inclusive a igreja, os infiéis que ficaram, vão ser ali corrigidos, as nações serão corrigidas, para que realmente o reino de Deus possa ser implantado nessa terra. Bastante interessante essa ligação dos temas, muito importante para o estudo do Apocalipse. Essa promessa de reinado que a gente vê em Tiatira, em outras igrejas também, a gente liga com as taças, trombetas também, mas aqui eu mostro com as taças principalmente, essa correção, esse pagamento de acordo com as obras daqueles que foram infiéis ali em Tiatira, a gente vê também nas taças. Então, muito interessante, a gente tem que sempre que ligar os temas, olhar, comparar as escrituras, e é assim que a gente realmente tem que estudar a palavra de Deus. E no verso 28, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Essa estrela da manhã, que é Cristo, até aumento aqui um pouco. Cristo, Jesus, nasce em nossos corações. Apocalipse 22, 16. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então, aqui nesse verso, no Apocalipse 22, a gente vê Cristo como a estrela da manhã. Então a gente quer Cristo, nesse novo céu e nova terra, Cristo brilhando em nós. E no Apocalipse 1 a gente viu que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. A gente vê nos selos, nas trombetas, as estrelas, né? Sol, lua, estrelas sendo atingidas. Né? Esse céu, terra também sendo atingidas. E o novo céu e nova terra ao final. Porque Deus quer realmente construir uma obra nova em nossas vidas. A promessa de descendência de Abraão, Isaac e Jacó. A gente vê isso no Gênesis e em Deuteronômio também. Em Gênesis 37 a gente vê o sonho de José. Mas é claro que estrelas fala de Abraão ali, a promessa, serão numerosos como as estrelas do céu. Tem a questão de numerosos, tem a questão do brilho na noite também. O sonho de José, o sol e a lua e as 11 estrelas em Gênesis 37. Ali em Deuteronômio capítulo 10, verso 22, na saída do Egito para a terra prometida, Israel se torna numeroso como as estrelas do céu. A gente vê que a profecia se cumpre múltiplas vezes. Ali Israel já se tornaria numeroso com as estrelas do céu. A gente vê esse tema se propagando através da Bíblia e atinge o Novo Testamento também. As profecias vão se cumprindo, mas apontando também para Cristo e para a igreja também, veja só. E a gente termina com o verso 29, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E assim termina Tiatira, a gente vai continuar agora no capítulo 3. A gente vai continuar no capítulo 3 falando das outras igrejas.